Fala pessoal, boa noite, sempre alerta a todos. Estamos começando mais uma live aqui. Hoje nós vamos falar com o Dr. Octaviano, Milton Octaviano. Então a gente vai falar um pouco sobre coronavírus, algumas dúvidas, e aí a gente vai interagindo aqui. Se vocês tiverem pergunta, só perguntar que a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Boa noite. Boa noite, pessoal, sempre alerta. Hoje a gente vai bater um papo com o chefe Milton Octaviano. A gente vai falar sobre coronavírus. Então, quem tiver pergunta, pode preparar aí no chat que ele vai responder todas as perguntas. Já chegou por aqui, vou chamar ele logo. Que aí a gente vai... Fala, pessoal, boa noite a todos. Vocês me ouvem? Tá certinho? Agora foi. Boa noite, Boa noite, chefe. meu chefe. Como é que tá as coisas? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, Prazer imenso estar mais uma vez aqui com esse ícone do escotismo. que é isso, rapaz. A gente só faz o melhor pro escotismo. Sim, eu vou fazer aqui ao vivo, né? Que eu sempre esqueço, porque assim, os dias foram muito corridos. A gente se envolve num monte de projetos, fica com muita coisa da mente. Quero deixar uma saudação ao seu filho. Tamo junto. Um abraço. Eu te prometi que ia ligar naquele dia, só que eu tava no congresso, por fora dos adultos, né? E aí não deu, fui na correria, eu fiquei esquecendo. Mas tamo junto. Vinícius é um grande fã do Tudo pelo Escotismo. Obrigado. Obrigadão, Tá Vinícius. lá. Grande abraço. Ele é pioneiro no Grupo Escoteiro Tuguaçu e coordenador do ramo pioneiro para o distrito lá de Sorocaba. Legal. Diga eles precisando aqui do espaço, a gente está à disposição. Bom, meu chefe, acho que faz um ano, né, que a gente esteve aqui batendo esse papo, que a gente vai bater hoje de novo, vai tirando as dúvidas. Então, o senhor faz aquela pequena apresentação do senhor, como é, de grupo você é, como entra no movimento, depois a gente entra de fato no que... Perfeito. Vamos lá. Pode ir lá. Meu nome é Milton Octaviano, eu sou médico há 27 anos, tenho formação em clínica médica, cardiologia e emergência. Sou membro do movimento escoteiro há 5 anos, no grupo escoteiro Pedra Grande, o 74 São Paulo, em Atibaia. Sou mestre do ramo pioneiro no grupo, do clã pioneiro professor Domingos Mateus, né? E a gente vem aí nessa caminhada com o escotismo, num trabalho que nos traz muita felicidade. Infelizmente agora estamos online, né? Verdade. Ansiando para que tenhamos um momento mais seguro e possamos voltar às nossas atividades presenciais, voltar aos nossos acampamentos, ao contato com os nossos jovens, né? E toda aquela egrégora
legal e gostosa que existe dentro do movimento escoteiro. Verdade. Como eu falei, a gente estava aqui, a gente conversou, acho que eu não olhei a data que a gente conversou ano passado, mas se não faz um ano, vai fazer um ano. Aí a pergunta é a seguinte: a gente naquela época a gente estava querendo entender a doença, né? O que era, o que não era, como aquecer. Aí a pergunta de hoje é: qual a diferença da doença do começo para hoje, ou se ela não tem, se ela tem diferença ou se não tem? Como é que o seu... Bom, Vamos lá. a diferença hoje é que já em um ano de enfrentamento, né, eu trabalho na linha de frente de 3 hospitais, né, na linha de frente mesmo, no contato direto no serviço de emergência com os pacientes de Covid. Então, eu sou o médico que enfrenta intubações, pacientes que chegam em desequilíbrio, né, nos seus quadros respiratórios, dos mais variados níveis, né, enfrentando todas as situações pertinentes a essa pandemia, né, perdemos muitos pacientes, consolamos muitas famílias, e o que a gente vê hoje é que adquirimos um pouco mais de conhecimento em relação ao que é este vírus, né? Muitas coisas mudaram na forma de tratamento, na forma de enfrentamento. Lidamos agora com um vírus que não é o vírus original, é uma variante já, uma mutação genética daquele vírus de um ano atrás, muito mais mortal e muito mais fácil de ser transmitida, né? Com um sistema de saúde que no país todo está enfrentando grandes dificuldades, que está enfrentando colapsos, né, de atendimento pelo número excessivo de pessoas que está procurando o sistema, tanto o público quanto o sistema privado, lutando também contra pessoas imbuídas de muita maldade, disseminando fake news, né, induzindo pessoas a não buscar as formas de segurança adequadas, a não buscar o único remédio que realmente existe, que é a vacina, e a não buscar o isolamento social, né? Porque o vírus, ele não prolifera sozinho. Ele entra no nosso corpo e ele depende da nossa movimentação para entrar em outros corpos. E se temos números hoje extremamente elevados, somos hoje o grande epicentro da doença mundial, significa que estamos movimentando demais este vírus. Estamos ainda perdendo a guerra para este vírus, né? Então, carece de muita mudança, principalmente no comportamento das pessoas no Brasil todo. Verdade. Falar em sintomas, né? Você falou que a doença hoje ela não é uma mutação, né? Os sintomas são os mesmos da fase inicial, porque a fase inicial era... A maioria das pessoas, quando perdia o paladar e o olfato, já se caracterizava. Mas hoje eu vejo com alguns sintomas a mais, como diarreia, às vezes só o cheiro, às vezes só o paladar que some, e vários outros sintomas que ficam semelhançados com outras doenças. Assim, normalmente, os pródromos que a gente chama, os sintomas iniciais, eles são mal-estar, dores musculares, febre, né? Alguns sintomas respiratórios, dor de garganta, congestão nasal, o que faz muitas pessoas confundirem com quadros gripais comuns, né? E aí ocorre uma evolução desse quadro, onde o paciente começa a ter tosse, né, de forma mais agressiva, uma falta de ar muito importante. Alguns pacientes têm quadros gastrointestinais, então diarreias, náuseas e vômitos, mas os principais sintomas são os sintomas de ordem respiratória. Então, normalmente, nos primeiros dias, os pacientes cursam com
com esses quadros mesmo de gripe, então congestão nasal, dor de garganta, febre e tal, e aí evolui para tosse, falta de ar, perde o paladar, perde a sensação de olfato, então não consegue sentir os cheiros, né? Essa é a evolução. E aí é uma roleta russa, né? Ela se comporta de formas diferentes de acordo com cada pessoa. Tem pessoas que passam por ela sem sentir nada. E tem pessoas que têm quadros bem ruins e de evolução extremamente rápida em questão de poucos dias. Hoje a grande preocupação é justamente da oxigenação, né? Sempre está aferindo a parte da oxigenação no sangue, não é isso? Porque às vezes você está, como você falou, assintomático, às vezes você está se sentindo bem, mas a parte da oxigenação está muito baixa e você não está se sentindo afetado com isso, não é isso? Exatamente, né? Muitas pessoas têm sintomas de dificuldade respiratória e são sintomas que às vezes ainda não se apresentam de forma mais alarmante, vamos dizer. Que eles acham ainda que pode ser realmente uma gripe, alguma coisa do tipo, né? E não dão a importância exata para isso. Na realidade, o quadro que se instala a nível do pulmão não é um quadro infeccioso a princípio. É um quadro vascular, onde a infiltração viral promove áreas como se fossem embolias, áreas onde ocorrem distúrbios de coagulação. E nesses distúrbios de coagulação, o pulmão passa a ter uma dificuldade de troca gasosa. Então ele não consegue trocar o oxigênio pelo gás carbônico, promovendo a oxigenação adequada do corpo. Então, quando você faz os exames e você estabelece o quanto esse corpo esse pulmão está comprometido, é uma área que não está trabalhando nada. Então, por exemplo, o paciente tem 25% de comprometimento pulmonar, né? Significa que 1/4 do pulmão dele não está fazendo nenhuma troca de oxigênio e gás carbônico. Isso, além de comprometer as funções do cérebro, do coração, de todos os órgãos, conforme aumenta esse comprometimento, mais dificuldade de respiração o paciente apresenta. Caramba. Nesses quadros, quais são os tratamentos que a gente temos hoje de enfrentamento a essa doença? Bom, a gente divide em duas partes, né? A gente divide no enfrentamento dos primeiros sintomas e no enfrentamento do paciente que está a nível de internação hospitalar. Quando a doença começou, isso em março do ano passado, o primeiro paciente do Brasil foi tratado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Era um paciente que veio da Itália, que era o grande epicentro da doença na época, e veio para cá para passar férias, exatamente tentando fugir da doença, sem saber que estava contaminado já. E ele reuniu a família, fez uma festa para rever os familiares, né? E nessa festa, com certeza, ele contaminou muitas pessoas. E aí ele foi para o hospital, porque ele passou mal, com falta de ar. E era uma época, eu vou dizer assim, meio obscura, porque nós não conhecíamos, o que nós tínhamos do coronavírus era o que estava acontecendo na Ásia e na Europa, né? E não tínhamos casos no Brasil. Então, você não tinha ideia de como deveria ser a forma adequada, inclusive de uso dos equipamentos de proteção individual. Então, foi uma fase negra também para as equipes de saúde, porque muita gente se contaminou, né? Muito enfermeiro, fisioterapeuta, muito médico se contaminou nessa época, porque você não tinha ideia de que a virulência, né, que era a capacidade de infecção desse vírus, era tão grande e que a capacidade de produzir quadros graves era tão grande. Então, houve casos, como os sintomas não eram claros, por exemplo, teve um paciente que passou pelo Einstein, deu entrada
com dor torácica e tinha um eletrocardiograma compatível com infarto. E ele não tinha falta de ar, tosse, ele tinha dor no peito. E o eletro totalmente mostrando que ele tinha um infarto. Então ele fez toda a conduta de entrada no Einstein infartado. Todas as medicações infartados, aí ele foi para o cateterismo, ele fez um outro exame cardiológico, e nisso ele passou por todas as equipes. O paciente não tinha sido testado, então ele foi direto, né, como ele tinha um quadro compatível, um exame compatível com infarto, ele foi direto para as equipes de hemodinâmica, de ecocardiograma. Então, aí depois que ele fez todos os exames e nenhum exame mostrava o infarto, a não ser o eletro, alguém achou bom fazer uma tomografia de tórax. E aí achou a lesão característica, que a gente chama de vidro fosco, que é um tipo de lesão que você enxerga na tomografia. E aí se aventou a possibilidade de que ele estava contaminado com coronavírus. Nesse quadro, ele contaminou 10 médicos, mas toda a equipe que atendeu ele lá. E teve gente que morreu. Hoje, no Brasil, já são 640 médicos que faleceram. E pelo menos 3 vezes mais enfermeiros que faleceram no contato direto com o enfrentamento desse tipo desses pacientes, né? Então, voltando ao foco da pergunta, a gente não sabia o que usar. Então, foi a época em que se adentrou com um medicamento chamado hidroxicloroquina, porque ele atua como um anti-inflamatório. E nessa época, tinha um estudo in vitro que mostrava que ele diminuiria o processo inflamatório a nível pulmonar. E todos os hospitais passaram a usar ele como forma de tratamento em protocolo. Só que ele é cardiotóxico, independente em algumas doses. Então a toxicidade cardíaca dele começou a fazer com que pacientes começassem a desenvolver arritmias cardíacas graves, começassem a infartar, começassem a ter derrames cerebrais e hemorragias meníngeas, hemorragias da meninge. E o número de pacientes que se beneficiou do suposto efeito bom desta medicação era inferior ao número de pacientes que teve complicações pelo uso. Ah, mas a dose estava errada. Não, a dose do estudo era aquela. A dose que, se você usasse a dose que normalmente você usa para malária, para artrite reumatoide, não faria o efeito necessário para o que o estudo dizia. Então, a droga caiu em desuso. E aí a gente foi, no passar dos meses do enfrentamento, desenvolvendo outras técnicas de enfrentamento, com uso de corticoides, com uso de antibióticos, com uso de antirretrovirais, né? Que é o que nós usamos hoje. Então, dependendo da fase inicial, se o paciente não tem febre, se o paciente não tem uma falta de ar muito evidente, você não usa antibióticos e você não usa corticoides nos primeiros dias. Porque também, nesse enfrentamento, né, houve uma época de uso de corticoide logo de cara. Isso, e muitos pacientes que usavam corticoide logo de cara evoluíram mais rapidamente para o quadro de intubação. Então a gente mudou o protocolo hoje e o uso do corticoide a partir do 5º, 6º, 7º dia. A não ser que o paciente já chegue nos primeiros dias com um quadro respiratório instalado. Se ele não chega, você não usa. A mesma coisa para o antibiótico. Se o paciente não tem febre, não tem exames que mostram um quadro infeccioso, você não usa antibióticos de cara. Você usa a partir do 3º, 4º dia de quadro clínico. Você entra, a princípio, com medicações mais sintomáticas e antialérgicos de 3ª geração. Depois, você adentra com corticoide, antibiótico. E se o paciente vai para a internação hospitalar, aí entram anticoagulantes, antibióticos endovenosos, medicações antirretrovirais. A gente usa, num dos hospitais que eu trabalho, a gente usa o Tamiflu, que é a medicação antirretroviral usada para o combate da H1N1. Né? E a gente tem resultados excelentes. Hoje,
existem 2 medicamentos já específicos e aprovados para a Covid, que é o Remdesivir, que é um antirretroviral, e isso tem lógica, porque é um vírus, e os anticorpos monoclonais, que foram aprovados agora, né, para uso hospitalar, e que tem um índice de eficácia de quase 90% em debelar o vírus e impedir que os pacientes leves, ele só pode ser usado em pacientes leves, impedir esses pacientes de evoluírem para as fases mais graves da doença. Legal. A gente falou muito de medicamento. Essa parte do medicamento, de tratamento, foi onde rolou, assim, eu acho que a maioria das fake news, né? Foi o boom das fake news, tanto sobre a doença, todo sobre o tratamento. Então, você nos abrir os olhos para as fake news que são ditas, o que é verdade, o que de fato é verdade. A única medicação que funciona, que também foi alvo de muita polêmica e de muitas fake news, vacina. Né? Mas a vacina levaria anos e foi desenvolvida em meses, graças a Deus. Amém. Estamos no século XXI. Verdade. Né? Estamos no século XXI. Então as pessoas estão colocando conotações políticas acima da vida e da saúde das pessoas. Graças a Deus, a ciência correu atrás. Da mesma forma que em um ano desenvolveram-se esses anticorpos monoclonais, que estão sendo usados agora. São medicações específicas para a Covid-19. Né? Então, a ciência, desde o primeiro dia, luta para desenvolver uma terapia adequada para o enfrentamento. Se você for esperar 5, 6, 7 anos para desenvolver uma vacina de acordo com o que algumas pessoas preconizam, quantos milhões vão morrer antes da primeira dose? Verdade. Né? Olha o que está acontecendo hoje. Quantas pessoas a gente perde por dia? Né? Não só a nível de Brasil. A gente está perdendo 3 mil pessoas por dia no Brasil. Né? Quantas famílias foram dizimadas? Então, as fake news, elas matam igual o vírus. Né? Porque pessoas acreditam nisso e deixam de usar as medidas de segurança, deixam de usar máscara, deixam de se vacinarem. Né? Eu tenho uma enfermeira que trabalha comigo nos hospitais, que teve medo da vacina, não tomou e está entubada, super grave, no hospital num dos hospitais que a gente trabalha. Entendeu? No enfrentamento, ela não tomou, teve que atender pacientes na emergência, em descompensação por Covid, e acabou se contaminando. Complicado. E agora está lá, lutando pela vida. Né? Então, não importa que vacina a gente vai tomar. Porque também foi, porque a vacina é chinesa. Gente, vamos falar da Coronavac. A Coronavac é fabricada pelo Instituto Sinovac, da China. O Instituto Sinovac fabrica vacinas no Brasil há 27 anos. Ele já fabrica vacinas aqui há 27 anos. Todo mundo toma a vacina da gripe. Quem ganhou a licitação em 2009 para a fabricação da vacina H1N1 foi a Sinovac. Então, a vacina da gripe que nossos pais, avós, profissionais de saúde tomam é fabricada pelo mesmo laboratório, em parceria com o mesmo Butantan. E, né, não matou ninguém, todo mundo toma e ninguém reclama. Verdade. Por que só essa agora todo mundo reclamou? Né? Mas eu vou tomar a vacina de Oxford. Oxford, olha que bonito. A vacina foi desenvolvida na Universidade de Oxford, na Inglaterra, produzida pelo laboratório AstraZeneca, que é um dos maiores do mundo, mas é uma vacina que é feita com matéria-prima 100% chinesa e embalada, envasada na Índia. E aí? Por que é melhor que a outra? Verdade. Então, a gente não pode se apoiar nessas coisas. Né? Se nós não tivéssemos vacina, 2/3 da população da Terra iria morrer. Verdade. E, assim, na questão da vacina, hoje existe muitas vacinas em estudos, dizem que tem mais de 160 vacinas em estudos, né? Mas, de fato, quantas estão sendo aplicadas hoje no mundo? Vou botar assim, no mundo por inteiro. 14. 14 tipos de... 14 vacinas no mundo já estão sendo aplicadas. Mas, assim,
na maior quantidade, porque, imagina, são bilhões de pessoas correndo atrás de vacina. Verdade. Então, quais laboratórios têm capacidade de fabricação para suprir o mundo? Não vai suprir um país, vai suprir mais de 200 países, para suprir a população toda do mundo. Então, imagina a logística de avião, de distribuição e de fabricação necessária para que você consiga vacinar todos os países e todas as pessoas que habitam o planeta, né? Mas alguns laboratórios saíram mais na frente, que é a Pfizer, faz a vacina BioNTech, né? A Moderna, a Janssen, que é uma divisão médica da Johnson & Johnson, né? Agora está chegando no Brasil a Sputnik V, que também já tentaram usar alguma polêmica, porque é uma vacina russa. A vacina Sputnik V é fabricada pelo laboratório Gamaleya. O Instituto Gamaleya fabrica vacinas há 80 anos. E foi quem fabricou a vacina da paralisia infantil. E num histórico de polêmica, porque na época os americanos não queriam fabricar a vacina porque diziam que ela mataria as pessoas, né? Então, a Rússia levou o idealizador da vacina da paralisia infantil para Moscou e desenvolveu a vacina da paralisia infantil no Instituto Gamaleya, que é o fabricante da vacina Sputnik V, que vai ser fabricada aqui no Brasil por um laboratório chamado União Química, 100% aqui. E as outras vacinas também estão caminhando para vacinação 100% nacional, a Coronavac e a Oxford. Chefe, o senhor comenta sobre a situação geral no país, que eu vou dar uma saidinha aqui, um minutinho, só para mim resolver o negócio. Tá, joia? Bom, a situação no país é extremamente caótica, né? Por quê? O brasileiro, ele tem essa necessidade de abraço, de toque, de encontro, né, de reunião familiar. E nossa diferenciação em relação aos outros países do mundo se deu por conta do não respeito, principalmente, a essas medidas de segurança. O brasileiro, ele não consegue vencer o vírus porque ele não se isola. Tem que fazer lockdown? Não acho que o lockdown seja a melhor medida. Mas deveria haver uma conscientização de sair de casa realmente só se fosse necessário, né? Então, eu tenho sobrinhos que moram na Inglaterra, você não dá 5 passos sem a polícia te abordar. Então, as pessoas têm um mapa do que elas podem e não podem fazer, onde elas podem e elas não podem ir. A diferença é que essas pessoas respeitaram. Por exemplo, Israel. Israel vacinou quase todo mundo já. Tanto que hoje, em Israel, você não precisa usar mais máscaras a nível de ambientes abertos. Mas o que eles fizeram? Lá eles aplicaram um lockdown que foi respeitado, as pessoas só saíram de casa realmente para fazer as funções necessárias, como comprar alimento, né? E houve um processo de vacinação extremamente rápido e eficaz. E garantiu com que o número de casos diminuísse de forma assombrosa e a circulação do vírus permitiu com que as medidas de segurança fossem afrouxadas. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. Eles estão vacinando 4 milhões de pessoas por dia, né? Então, muitas regiões americanas já estão liberando uma flexibilização maior de restaurante, de não usar máscara em locais abertos. A NBA já voltou com presença de público, né, não total, mas uma presença de público de 30% de locais marcados nos ginásios. Então, eles estão fazendo já uma coisa progressiva. O problema é que o Brasil nunca respeitou, né? Então, você cansa de ver as praias que deveriam estar fechadas, lotadas, as pessoas lotando festas, né? Hoje, a maior fonte de contaminação são as reuniões familiares. Então, aqui houve antecipação de feriados, né? A antecipação de feriados era para você ficar em casa.
E tem uma franquia de venda de carnes aqui. A fila absurda para comprar carne, para fazer churrasco nesses dias, foi enorme. E aí nós que atendemos nos serviços de emergência, atendemos famílias inteiras contaminadas. E aí todo mundo chega, você tem que estabelecer a rota de contágio. Então você sempre pergunta para o paciente, como você se contaminou? Sempre eles falam assim, foi no trabalho. Então vocês estão trabalhando sem máscara? Não, a gente obedece as normas de segurança. Então me desculpe, se você obedece normas de segurança, não tem como você pegar no seu trabalho. Agora, você não visitou ninguém? Ninguém foi na sua casa? Não teve nenhuma reunião? Mas sua família. E daí que é sua família? Tem teste negativo de 3 dias provando que a pessoa não tem nada? Não. Então, até prova em contrário, todo mundo está contaminado. E nós usamos uma regra. Quando você tem um contaminado em exame, você tem 15 contaminados sem sintomas, que nem sabem que estão contaminados, e estão andando por aí, contaminando outras pessoas. Então, o número real do Brasil hoje é 8 a 9 vezes este número oficial. Eu acredito. Acho que aqui aconteceu, assim, a pessoa fala em onda, primeira onda, segunda onda, acho que não teve primeira e segunda, é tudo... Teve um platô que o povo achou que estava estabilizado, depois, agora veio a demanda geral de agravar de verdade, que foi agora, né? É igual... Então, é que assim, existe essa preocupação de manter o equilíbrio da economia. Então, quando dá uma decrescida, os políticos já, abrem tudo. E aí é que tá. O fato de estar aberto não é um convite para você sair fazendo festa. Está aberto. Vou lá, preciso comprar uma roupa. Vou eu comprar minha roupa, entro, compro e volto. Né? Na medida do possível. Ou, por exemplo, uma das grandes mudanças que vai se perpetuar é o home office. As empresas viram que manter o seu funcionário em home office é um ganho econômico para a empresa enorme. Ele fica em casa, trabalhando online, você não vai gastar com transporte, com seguro, com alimentação dele, ele fica em casa. E trabalha do mesmo jeito e às vezes com performance até melhor. Então muitas empresas estão aderindo a um home office agora em definitivo por conta de lição aprendida na pandemia. Agora, o grande lance é abriu, agora o restaurante está aberto, todo mundo. Aí o cara do restaurante, que há muito tempo não ganha nada, ele não respeita que tem que ter 25% de ocupação. A maior parte lota o restaurante porque ele não sabe quando ele vai ter que fechar de novo. Verdade. Então ele tenta ganhar dinheiro no máximo que ele puder antes de fechar novamente, né? Então eu acho que aí a gente vai ter muito abre e fecha, e estamos ainda na mesma onda, não estamos na segunda, na terceira, não. Verdade. Vamos trazer aqui para o escotismo, né? Saiu uma resolução que deixou em aberto a abertura, né? Seguindo alguns tipos de protocolo, mas nós sabemos que nós temos um país disparate de situações, onde tem grupos estruturados que podem cumprir as regras, mas tem grupos que não são estruturados, que para cumprir as regras são difíceis, mas mesmo assim vão voltar. O senhor, como médico, o que o senhor aconselharia para o momento? Voltar atividades ou esperar mais um pouco? Assim, eu estou atuando muito nesse processo no meu grupo escoteiro. E o nosso grupo nós temos duas correntes, né? Tem gente que gostaria de voltar presencial já, e tem gente que tem medo, né? Eu, como médico, acho perigoso ainda voltarmos à atividade presencial. Por quê? Vai ter atividade de contato. Você vai segurar 50 lobinhos e falar, vocês não podem tocar um no outro? Você vai segurar os escoteiros, você vai segurar os sêniors, você vai fazer atividade só sem toque, sem... Não dá. Todo mundo vai manter 1,5 m numa atividade escoteira? Não vai. Né? Então, eu acho que a volta segura das atividades presenciais, ela tem que ser de acordo
com o aumento da proporção de pessoas vacinadas. Porque vacinado, se você vai continuar pegando, vai. Ah, mas é só a vacina da Covid que é assim? Não. Todas as vacinas. Elas não te impedem de pegar a doença. Elas te fazem pegar uma forma mais leve da doença. Então, na Covid, o que acontece? O que você vai pegar, mas você vai pegar uma forma leve. Você está com o vírus. Se você tocar alguém não vacinado, essa pessoa vai se contaminar. Não existem estudos demonstrando o quanto de carga viral um vacinado transmite para uma pessoa. Então, não se sabe se um vacinado que está com uma forma leve, ao ter um contato com uma pessoa não vacinada, se ela não vai transmitir uma carga viral suficiente para que aquela pessoa desenvolva um quadro grave, com intubação e até evoluindo para óbito. Caramba. Então eu acho que, ao meu modo de ver, eu voltaria só quando tivermos uma maior população vacinada dentro do movimento escoteiro. Né? Isso criando a população dos grupos, né? Então, chefes, jovens, pais vacinados. Inclusive, um adendo, né? Já estão sendo realizados testes com uma população bem grande de gestantes e crianças tomando vacina. Estudos conduzidos no Canadá e no Reino Unido, com crianças de 1 a 17 anos. Tá? Então, é muito provável que até o começo do ano esses estudos já estejam publicados e aí se inicie o processo de vacinação dos jovens, o que daria para nós ainda muito mais segurança. Né? Porque você conseguiria vacinar as crianças todas dos grupos escoteiros. Tem uma pergunta aqui. Existe algum estudo sobre novas cepas que já foi imunizado e pode ter qual tipo de reação? Bom, estamos numa cepa chamada P1, que é uma variante, né, da cepa original. É uma cepa com poder de contágio 70% maior e com poder de letalidade 40% maior que a cepa original. As cepas ocorrem quando existem mutações genéticas. Mutações genéticas é quando o vírus muda a sua característica. E é uma reação de defesa do vírus. Então, cada organismo que ele entra, ele muda o seu código genético para tentar criar um escudo e impedir a ação dos mecanismos de defesa do nosso corpo. Porque, óbvio, que eles vão ser atacados e vão morrer. Então, eles criam mudanças para tentar criar, entre aspas, escudos. Quanto mais esse vírus se movimenta, mais mudanças correm. Ou seja, quanto mais as pessoas não se isolam, mais esse vírus vai pular de um organismo para o outro, e quanto mais organismos ele invadir, mais ele vai mudar, até ele chegar numa mudança maior, muito diferente da sua característica original, que é o que nós chamamos de mutação genética. E normalmente as mutações genéticas, elas têm uma capacidade de não responderem aos medicamentos e, inclusive, às vacinas. A vacina é 100% eficaz? Não. Pessoas podem morrer mesmo vacinadas? Sim, podem. Pessoas podem desenvolver fases graves mesmo vacinadas? Podem. Mas é uma proporção pequena, né? Que não chega a 2% do total das pessoas vacinadas. Existem reações às vacinas, como qualquer vacina. As mais comuns: dor, febre, dores musculares, né? Quadros gripais. Muito se veiculou de pessoas que desenvolveram tromboses após vacina. Nada disso é verdadeiro. Mesmo que fosse, é um número extremamente baixo. Por exemplo, houve um caso com a Oxford de 37 pacientes em milhões de vacinados. Um número que não tem relevância, né?
Então, você não vai bloquear um processo que está salvando vidas por conta de uma casuística extremamente pequena. Toda vacina pode dar reação. Toda vacina. Né? Mas, o que nós estamos acompanhando no dia a dia é que o número de reações que está ocorrendo é extremamente baixo. Né? Houve casos que as pessoas tiveram formas graves, mesmo vacinadas? Houve. Houve médicos que morreram aqui em São Paulo vacinados. Quanto mais você estiver exposto ao vírus, mesmo vacinado, maior vai ser a sua chance de desenvolver uma forma grave. Então, no caso de 2 médicos que foram a óbito, eram médicos da linha de frente. Quer dizer, eles estavam vacinados, mas eles continuaram expostos a cargas virais extremamente elevadas. Então, se você tem essa exposição a uma carga viral elevada, né, e tem um sistema imunológico que no médico não é difícil de ser um sistema imunológico ruim. Por quê? Porque temos cargas horárias de trabalho diferentes das pessoas normais. Ficamos em plantão, às vezes, 12, 24, até mais horas. Sem dormir, sem se alimentar da forma adequada, né? E o tempo todo em situações de estresse emocional intenso. Então, óbvio que o seu sistema imunológico vai ter uma resposta diferente de uma pessoa que se alimentou da forma correta, que não tem uma carga emocional pesada, que está dormindo de forma adequada. Né? São situações completamente diferentes. Então, pode ocorrer uma situação de maior agravamento? Com certeza. Mas perto do total de pessoas que se beneficiou, é um número que não tem relevância. E vendo você falando sobre essa... Quanto mais pessoas pegar, mais ele se multa, né? É meio preocupante, porque as 2 populações maiores do mundo hoje, tirando a China, né? Tirando os asiáticos, ainda e o Brasil, que são países com populações grandes, estão num grande número de pessoas sendo contaminadas, né? Então, isso é preocupante para o mundo todo. Né? Exatamente, mas por quê? O que os 2 países têm em comum? Uma população grande e uma população que não respeita o isolamento social. Quando você vê a Índia, você só vê as pessoas lotando as ruas. Né? E é óbvio, onde você tem mais pessoas circulando, você tem mais contaminados circulando e mais vírus circulando. E aí, óbvio que as contaminações vão crescer, né? E a curva não vai diminuir. Ô, chefe, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. O senhor quiser, o que a gente não comentou aqui, se você quiser deixar a fala, o espaço está aberto, você pode falar aí à vontade. Não, eu como médico e como chefe escoteiro, estou extremamente ansioso para a volta das atividades. Eu tenho 2 filhos que são escoteiros, né? O Vinícius, que deve estar na live, que é um pioneiro do Grupo Escoteiro Tuguaçu, em Itu, né? E a minha filha, Júlia, minha caçula, que é escoteira do Grupo Escoteiro Pedra Grande. Então, é óbvio, todos querem voltar para as atividades. Quem não é do escotismo não entende o que é ser escoteiro. O nosso grau de união, de fraternidade, os nossos aprendizados, os nossos encontros e atividades, as nossas atividades voluntárias de ajuda aos nossos próximos em dificuldade. E estar cerceado disso é horrível. Né? A gente tem orgulho de usar esse uniforme aqui. Verdade. Né? O único uniforme que eu tive um orgulho semelhante foi o uniforme do Exército, quando eu servi. E eu me orgulhava muito de usar a farda. E quando eu voltei a usar um uniforme, que é o uniforme do escotismo, me relembrou muito a época da caserna, né? A época do quartel. E de como a união era importante, coisa que a gente vê no movimento.
Então é gostoso estar com os chefes, é gostoso estar com os jovens, é gostoso estar acampando, né? Você é chefe, você é pai de meio mundo, porque eles vêm conversar, eles vêm tirar suas dúvidas, eles vêm tirar suas angústias. Isso faz falta, né? Mas é um momento que não dá para colocar a vida de ninguém em risco, né? E é uma pena, porque seria muito bom estar de novo nos sábados, nas nossas atividades, estar acampando, estar fazendo a molecada, né, subir montanha, tomar banho de cachoeira. É muito bom, né? Só quem é escoteiro sabe o quanto é bom ser escoteiro. E é muito ruim estar cerceado disso hoje. Mas a gente tem esperança de que as pessoas mudem sua forma de pensar, adquiram uma consciência de, por enquanto, ainda manterem-se em isolamento, para protegerem a si próprios, para protegerem aos seus familiares, né? Porque só Deus sabe o que é enfrentar na linha de frente essa doença. Eu sempre falo isso várias vezes. O que eu vi em um ano de enfrentamento da pandemia, eu não vi em 27 anos de medicina. E eu falo, já falei isso com meus filhos. Em 27 anos de medicina, eu já vi todos os tipos de morte que possam existir, todos os tipos de doença, já vi mortes de todas as idades e dramas familiares que você tem que ter muito coração para poder não chorar junto com os seus pacientes, coisa que eu faço sempre. Quem me conhece sabe o quanto eu sou manteiga derretida. E então passa um plantão que eu não coloco um tubo na garganta de alguém e que eu não sou o último rosto que essa pessoa vai ver antes de ser sedada. Isso é horrível, porque é uma doença que te impede até de homenagear as pessoas que você perde, por conta do alto risco biológico. Se você perder um familiar, você não vai poder velar, e você não vai poder participar do enterro da pessoa que você ama. E famílias estão sendo dizimadas. Então, nós temos que realmente tentar adquirir uma consciência de amor ao próximo, de empatia, de lutar para evitar que essa curva continue subindo como ela está, né? Pensar 1000 vezes antes de aceitar aquele convite para o churrasquinho, aceitar aquele convite para ir no barzinho e aceitar aquele convite, né, para reuniões familiares. Eu não vejo meus filhos mais velhos há muito tempo, desde o início da pandemia. O Vini deu uma escapada 2 vezes aqui, mas a gente nem se abraçou. Não vejo minha mãe há 1 ano, não vejo meu filho mais velho há 1 ano também, né? Mas, graças a Deus, todos estão seguros. Então, a gente só vai conseguir ter segurança quando tivermos, no mínimo, 70% a 75% da população inteira do Brasil vacinada, das 2 doses, né? Porque a gente considera a vacinação efetiva a partir do período de incubação pós-segunda dose, ou seja, você toma a segunda dose hoje, mais 2 semanas. Aí você está imune. Entendi. Então, quando todo mundo estiver nesse nível, a gente vai poder dar o nosso forte aperto de canhota, dar os nossos abraços e fazer as nossas atividades, né? Se houver contato, ninguém vai ter problemas, né? Porque eu acho que nada seria pior do que você ter um surto dentro do movimento, né? Você recomeçar atividades e você perder alguém porque você recomeçou a atividade de forma meio precipitada. Essa é a minha visão, né? A minha visão como médico, a minha visão como chefe escoteiro também. Não é necessariamente a visão que todos devam seguir, mas essa é a visão que eu particularmente acredito ser a mais equilibrada. Tem uma última pergunta da Ivana. A Ivana, eu também tinha essa pergunta. Eu fiz essa mesma pergunta outra vez, acho que agora
o quadro são bem maiores. Das sequelas, né? Ela está perguntando para mim das sequelas neurológicas da doença. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Bom, existem muitas sequelas. Sequelas motoras, sequelas de fala, né? Sequelas onde as pessoas param até de andar. Isso vai muito de acordo com o grau de gravidade que a doença desenvolveu naquela pessoa. Então, uma pessoa que teve uma forma leve, ela não vai ter quase nada de sequela. Ela pode ter, durante um tempo, um quadro respiratório com tosse, né? Mas ela não vai desenvolver, por exemplo, sequelas neuromusculares. As sequelas mais graves se dão nos pacientes que ficam em regime de internação hospitalar e ainda são mais graves nos pacientes que evoluem para intubação orotraqueal. Pacientes que ficam intubados, eles chegam a perder 40% até 50% da massa muscular total deles. Caramba. Pacientes saem sem andar, né? E eles têm que reaprender a andar, a comer, porque eles ficam entubados. Então, ocorre uma alteração enorme de todo o movimento do esôfago na deglutição. Eles têm que aprender a engolir alimento de novo, né? Fazer fisioterapia, porque existem sequelas de cicatrizes nos pulmões que foram comprometidos. Então, é um trabalho de muito tempo, né, de evolução para esses pacientes. Às vezes pode levar 5, 6 meses de tratamento ininterrupto para evitar complicações mais graves. Mas as sequelas neurológicas piores são as musculares, né, que dificultam a movimentação e o andar das pessoas. Bom, chefe, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, bater esse papo, trocar, mostrar realmente como é a situação que estamos vivendo, a situação de fato, as pessoas entenderem de fato. Porque apesar de termos um ano, ainda temos muitas contradições, né? As fake news, um diz uma coisa, outro diz outra, e a gente que é leigo não sabe bem para onde correr. A gente escuta de um, escuta de outro, mas quando a gente escuta uma pessoa que realmente está passando pela coisa de frente, está combatendo a doença, fica mais fácil de se compreender e saber de fato a realidade da coisa, né? Então... Sim, e a gente agradece muito as pessoas que estão realmente respeitando essas medidas de segurança, que continuem assim, né? E que busquem informações em fontes seguras, né? Se uma fonte se apresentar com notícias que tenham qualquer vinculação de ideologia política, esqueçam, essa fonte não tem credibilidade. Busquem informações em órgãos oficiais, de hospitais, né? de profissionais de saúde que estão na linha de frente, que eles vão realmente passar a realidade do que está acontecendo no dia a dia do enfrentamento da pandemia. Mais uma vez, obrigado. Espero que daqui um tempo a gente volte de novo para falar sobre que estamos bem, que já não temos mais tantos riscos, e os riscos mesmo são os normais do dia a dia que nós temos de pegar a doença normal, como qualquer outra. Eu quero fazer um compromisso de quando tiver seguro, eu ir visitar o seu grupo. Sim, tá marcado. A gente trocar um lenço aí. Tá marcado, tá aqui ele. Então, eu vou levar o lenço do Grupo Escoteiro Pedra Grande para você aí, e a gente poder participar de uma atividade juntos para celebrar o retorno à vida. Amém. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez, chefe. Para todos os profissionais da saúde, ó, nosso parabéns. Sempre alerta. Sempre alerta, até mais. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição, né? O chefe pode passar meu Instagram. Sim. Visitem lá, adicionem, vai ser um prazer e vamos conversando, né? Verdade. Se Deus quiser, teremos um panorama diferente logo, logo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigadão. Obrigado, chefe. Tchau, tamo junto.